Seja bem-vindo ao canal Então Ilumine. Aqui nós unimos ciência e espiritualidade, sem religiosidade. Porque acreditamos que a fé e o conhecimento caminham juntos. Olá, eu sou Lúcia e hoje quero te contar como nasceu uma das várias técnicas de meditação que você vai encontrar neste canal. Uma prática que não é apenas para acalmar a mente, mas para restaurar a força do espírito dentro de nós. Essa é uma história sobre cura, sobre escuta e sobre o poder que existe em voltar para o próprio centro. Durante muito tempo eu busquei equilíbrio, mas me sentia sempre dividida entre a mulher que precisava agir e a que queria apenas sentir. Foi em um desses momentos de exaustão interior que uma oração começou a nascer dentro de mim. Não era uma oração decorada, era uma conversa viva com Deus. E eu perguntava: Senhor, por que tantas mulheres estão doentes, com dores, com o corpo e a alma cansados? E não somente eu perguntava isso, mas entre conversas com uma colega percebemos a dificuldade e o mistério de desvendar o útero feminino. E o que veio foi uma revelação profunda. O útero fala. Ele fala quando adoece, quando dói, quando sangra sem motivo aparente. Muitas mulheres carregam no ventre o peso das gerações que precisaram se calar. O corpo absorveu séculos de medo, repressão, abusos e rigidez. E quando finalmente conquistamos o direito de falar, muitas se perderam tentando fazer tudo. Ser fortes o tempo todo, assumir papéis que não precisavam ser somente nossos. O resultado é um feminino sobrecarregado, um corpo que pede pausa e um espírito que clama por reconexão. Nós temos dentro de nós as duas forças de criação, o masculino, que é ação, foco e direção, e o feminino, que é entrega, intuição e acolhimento. O problema é que muitas de nós vivemos apenas no polo da ação. Fazemos, lutamos, cuidamos, resistimos, mas esquecemos de respirar, de sentir, de descansar no divino. A verdadeira força não está em dominar, mas em equilibrar. E essa técnica do retorno ao sagrado feminino nasceu exatamente para isso, para ajudar o corpo e o espírito a se lembrarem como é viver em harmonia novamente. Durante a criação dessa meditação, eu recebi a inspiração do Espírito Santo me mostrando que o centro desta força está localizado exatamente no nosso plexo solar, o cérebro do abdômen. Na anatomia, o plexo solar é um grande conjunto de nervos que formam uma rede densa atrás do estômago. Ele é responsável por controlar e enviar sinais para vários órgãos vitais: o estômago, o fígado, a vesícula biliar, que por sinal é responsável pelas nossas decisões, o pâncreas, o baço, os intestinos e o diafragma. E é assim que o corpo processa não apenas os alimentos, mas também as emoções. Quando sentimos medo, raiva, insegurança ou culpa, é nessa região que a energia se bloqueia. A medicina chinesa chama este ponto de força vital, e muitas técnicas de acupuntura atuam
justamente nele para restaurar o fluxo da energia e devolver o equilíbrio. Na Bíblia, aprendemos que somos criados à imagem e semelhança de Deus. E um dos 7 espíritos de Deus é o espírito da fortaleza, aquele que nos dá coragem, firmeza e direção. No corpo, esse espírito se manifesta exatamente neste ponto, o cérebro do abdômen. Quando o plexo está em harmonia, sentimos força, fé e coragem. Quando ele está bloqueado, sentimos medo, indecisão, ansiedade e a sensação de estar sempre à mercê das circunstâncias. Por isso que na técnica do retorno ao sagrado feminino, eu peço que a pessoa coloque as mãos nas laterais das costelas em direção ao plexo solar. O que está acontecendo é muito mais do que um gesto físico. É um movimento espiritual. É um convite para despertar o espírito de fortaleza de Deus que habita dentro de cada um de nós. Depois desse gesto, a respiração consciente é o segundo pilar da técnica. Ao inspirar profundamente, o ar expande o abdômen e estimula o nervo vago, responsável por acalmar o cérebro e o sistema nervoso. Ao segurar o ar por 3 segundos, você permite que o cérebro registre segurança e presença. E ao expirar lentamente, o corpo libera o que estava em tensão, emoções antigas, memórias e culpas. É como se cada ciclo de respiração uma camada de dor fosse se soltando. A respiração reprograma o cérebro. Durante a prática, algumas pessoas choram, outras riem, tremem ou simplesmente dormem. E está tudo bem. Se você dormir é porque o corpo sentiu segurança. E quando o corpo dorme, o espírito trabalha em silêncio. Nada é perdido. Tudo é cura. A ciência e a espiritualidade caminham juntas. A frequência usada nesta meditação é a 528 Hz, conhecida na física vibracional como a frequência do amor e da regeneração celular. Ela tem sido estudada por cientistas, médicos e terapeutas como uma vibração que ajuda o corpo a reestruturar o DNA e equilibrar o campo eletromagnético. Mas aqui no canal Então Ilumine, nós não falamos de ciência e fé como opostos, falamos de integração, porque toda a criação de Deus é perfeita e quando entendemos como ela funciona, honramos ainda mais o nosso Criador. Todas as minhas técnicas de meditação surgiram e nasceram de uma oração como essa, e por isso cada palavra é um código. A oração fala direto ao inconsciente e também ao espírito, como uma chave de cura. E é por isso que, mesmo sem compreender racionalmente, o corpo vibra, responde, chora e se alivia. As palavras foram inspiradas para ativar o espírito de fortaleza e restaurar o poder interior que vem de Deus. A técnica do retorno ao sagrado feminino, antes de tudo, é um encontro com o seu centro sagrado. É um chamado para lembrar que a força não é rigidez e sensibilidade não é fraqueza. É o equilíbrio entre o fazer e o sentir, entre o agir e o confiar. Por isso, a aplicação dela é muito importante que seja feita em 30 dias. Saiba que se você decidir praticar, você está abrindo um espaço para que o Espírito Santo atuar nos lugares mais profundos do teu ser. E se em algum momento você apenas respirar, chorar ou dormir, lembre-se, o divino está te curando por dentro. Aqui
Nós acreditamos que a ciência e a espiritualidade são linguagens do mesmo Deus. E toda vez que você se reconecta, o universo inteiro se realinha ao teu favor. Porque quando a tua luz desperta, o mundo inteiro se transforma. E se você chegou até aqui, ative o sininho para que você possa receber notificações dos nossos vídeos. Compartilha esse vídeo, é provável que você conheça pessoas que precisam deste cuidado. Seja você alguém que possa acender uma luz na escuridão das pessoas que você ama.